pessoal, sejam bem-vindos ao programa Talk Imobiliário, um programa aqui feito pelo IBET, sua casa, Casa do Direito e do Mercado Imobiliário. E hoje nós estamos aqui com uma grande presença, Petros Mendonça, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Apolo. Para mim é uma grande alegria, né, estar aqui com você em Fortaleza, né, curtindo aqui Fortaleza. Eu digo, olha, Recife, né, cheguei hoje do Recife. Recife e Fortaleza são duas cidades bacanas que têm muitas coisas em comum, inclusive os corretores, né, Apolo? É verdade. Nossos corretores, eles buscam realmente conhecimento e isso é importante, né? E aqui é sua casa, viu? Muito obrigado. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Tanto em Fortaleza como aqui no IBET. Muito obrigado. Pessoal, o professor Petros, ele é nosso professor também aqui da pós-graduação em Direito e Mercado Imobiliário. Você que está nos assistindo, você que está nos escutando, a IBET está oferecendo um super curso de pós-graduação em Direito e Mercado Imobiliário. Aulas aos sábados quinzenais. Ah, Apolo, mas aí eu não posso. Sábado é dia de eu mostrar terreno, é dia de eu mostrar stand de venda, etc. Bem, as aulas são ao vivo no sábado, mas ficam gravadas durante 7 dias. Se você quiser, você pode assistir na segunda, na terça, na quarta, enfim, a qualquer momento, a qualquer horário, pessoal. Essa é uma oportunidade que você, amigo corretor, amigo advogado, que tem que se qualificar para esse mercado, para esse grande mercado imobiliário. Então, estamos aqui agora, vamos falar aqui com o professor Petros sobre avaliação imobiliária. Avaliação imobiliária é um tema que está crescendo demais, é um tema que está tendo alguns cursos e nada melhor do que convidar uma referência em relação à avaliação imobiliária. Professor, o que vem a ser, né, uma avaliação imobiliária? Poxa, esse tema, professor Apolo, vou lhe dizer, é um tema que realmente atrai a atenção dos colegas, né? É um tema bastante interessante, porque além dele ser necessário na atividade do corretor, é um tema lucrativo, né? Então, eu digo que do corretor ele precisa ter noções de avaliação, tá? Não só da parte escrita, né? De preparar um parecer, mas ele também saber olhar o imóvel e saber como avaliar. Como é que você avalia um imóvel? Você tem que conhecer a estrutura do imóvel. Essa história de que meu imóvel tem 100 metros quadrados, né? Quem de nós nunca passou por isso? A pessoa chega e diz, olha, eu tenho uma casa em tal bairro, assim, entendeu? Com 3 quartos, quanto minha casa vale? E acha que o corretor ele é um adivinho, né? Ele vai chegar ali e vai dizer quanto vale o imóvel. Meu imóvel tem 200 metros quadrados. Veja, a avaliação por metragem, sem levar em consideração outros pontos, ela é temerosa. Sim. Porque o imóvel pode ter 100 metros quadrados, mas ter um valor diferente de outro também com 100 metros quadrados, porque um tem uma garagem, outro tem 2, a garagem coberta, outra garagem descoberta, um tem um elevador, o outro tem 3, um tem 30 anos de construído, o outro tem 3 anos de construído. Então nós sabemos que existem vários pontos que vão interferir no preço desse imóvel. Então é muito importante o corretor ele ter uma noção prática do mercado e se ele for enveredar pelo lado de preparar os pareceres técnicos, que ele também saiba quais são os requisitos mínimos para isso, né? Perfeito. E o mercado, ele vem crescendo? Como é que está nesse sentido? Se teve alguma diferença em relação a 10 anos atrás? Como é que está? O mercado ele cresce pujante, né? A cada dia. Os corretores de imóveis eles têm um reconhecimento cada vez maior dentro da sociedade. Por isso que é importante buscar o conhecimento, tá? Porque o profissional hoje que acha que isso é uma grande falha de alguns colegas, né? Despreparados, claro, que acham que podem entrar no mercado imobiliário sem uma qualificação, né? Então, na hora que vai argumentar com seus clientes, o que eles vão argumentar é simplesmente o conhecimento do imóvel que eles têm. Um imóvel muito bom, bem localizado, com 3 quartos. Mas não é esse tipo de argumentação que vende. Nem aquela velha argumentação, se eu não quiser, eu tenho quem queira esse imóvel. Não é isso, tá? O que faz o corretor fidelizar aquelas pessoas, né, aqueles clientes que procuram ele, é o conhecimento técnico. Então ele precisa saber fundamentar aquilo que diz dentro do direito, dentro da parte documental, tá? O que é uma escritura, como se avalia o imóvel, quais são os pontos positivos e negativos daquele imóvel para que faça chegar, né, aquele valor que ele acha que vale. E depois que ele
apresentar aquilo ao proprietário, nós sabemos que a grande maioria dos proprietários, eles sempre acham que seus imóveis valem mais. Vale bem mais. Né? Como é que o senhor chegou a isso? Meu vizinho tem um apartamento inferior ao meu, está pedindo X. Como é que o meu, que é melhor do que o dele, eu vou pedir menos? Tá? Então, o corretor, quando ele for passar a avaliação para os seus clientes, ele precisa fundamentar tecnicamente o que ele encontrou de positivo e de negativo, né, daquele imóvel, para que se chegue àquele valor de mercado. Perfeito. Qualquer corretor pode avaliar um imóvel ou existem as normas, né, do sistema COFES, que diz que o corretor ele pode opinar, né? Mas em relação a avaliar. Veja, todo corretor ele é avaliador, né? O COFES ele disponibiliza o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, né, o CNAI, para aqueles corretores que buscam a qualificação. Faz o curso de avaliação, né, em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, o sistema COFES Cresce, junto com os Cresces regionais, oferta, né, esses cursos também gratuitamente. Tá? Então, o corretor ele precisa buscar a capacitação para que ele possa aprender a avaliar, né, com um parecer técnico. Agora, a Lei 6530, no seu artigo 3º, ele diz que o corretor é o profissional capacitado para intermediar transações imobiliárias de compra, venda, locação, permuta e opinar. Esse opinar significa avaliar. Né? A resolução do COFES, a 1066 de 2007, e o ato normativo 001 de 2011, que trata dessa questão, ele apresenta os requisitos mínimos que devem conter numa avaliação escrita, né? Num parecer técnico mercadológico, que é a capacidade do corretor. O corretor não tem capacidade técnica para falar do ponto de vista estrutural, mas ele pode e ele deve falar, né, do ponto de vista mercadológico. Então, a resolução COFES Cresce, que é a que o corretor deve seguir, né? Os engenheiros, os arquitetos, eles têm lá a NBR, né? Que foi o que fundamentou a NBR 14.653, que foi o que fundamentou, né, essa resolução do COFES, tá? Mas o corretor ele precisa atender os requisitos mínimos da resolução COFES. Inclusive, no seu último artigo, ele diz que se o corretor não respeitar na hora de confeccionar os seus pareceres técnicos, ele pode responder eticamente por isso, tá? Professor, dá para um corretor se especializar na parte de avaliação, vamos dizer, de uma maneira mais informal? Dá para viver de avaliação? Sim, hoje nós temos bons profissionais que vivem, né, da avaliação. Tá? Então, inclusive, eles têm empresas, né, especializadas nisso. Tá? Bons profissionais são requisitados pelo próprio judiciário, né? Por grandes empresas também, por escritório de advocacia, né? Como assistentes técnicos. Tá? Então, o corretor que se preparar, o corretor que buscar o conhecimento, o corretor que souber argumentar, ele realmente tem como viver, né, dessa parte de avaliação, só de avaliação. Por exemplo, a cobrança para se fazer uma avaliação, ele faz através, com base num salário, com base num percentual, enfim. Veja, o valor dos honorários, nós sabemos que o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele proíbe tabelamento de preço de honorários, tá? Mas cada profissional ele precisa saber do seu potencial, ele saber a importância que tem a sua avaliação, porque se ele não for contratado, outro profissional vai ter que ser contratado, né? O próprio judiciário, para tomar algumas decisões, escritório de advocacia, eles precisam ter os pareceres técnicos do corretor para poder saber contestar uma avaliação fiscal da prefeitura, né? Ou da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, na hora que tem que vai lançar o ICD, tá? Ou uma partilha de bens, saber quanto vale cada imóvel dentro daquela partilha, enfim. O trabalho do corretor, eu poderia citar aqui 10, 15, 20 pontos dentro de uma avaliação, o trabalho do corretor ele é necessário. Então não adianta, eu vi recentemente, nós apresentamos um orçamento para fazer uma avaliação em cima de 3 salários mínimos, eu gosto muito de falar em 3 salários, né? Sempre salários mínimos, tá? Certo. 2, 3, 4, 5 salários, 10 salários, como já fizemos a avaliação desse tipo, né? Por quê? Fundamentado no tempo que se vai gastar, no tipo do imóvel que se vai avaliar, tá? O grau de dificuldade, por exemplo, uma loja no shopping center.
Você não pode cobrar 2, 3 salários mínimos para avaliar uma loja no shopping. Ou um prédio industrial, o tempo que você vai gastar, né? A metodologia que você vai utilizar, tá? Se é o método involutivo, se é o método comparativo direto, dados de mercado, enfim. Isso tudo você tem que analisar na hora de precificar o valor, né, que vai ser ofertado para o contratante na hora de ele contratar os serviços do corretor avaliador. Certo. O que é levado mais em conta na hora de uma avaliação? Se é a segurança, se é a localidade, enfim. Localização é um ponto fundamental, né? Nós sabemos que um imóvel que se localiza numa região, vamos chamar assim, com pouca infraestrutura, com baixa infraestrutura urbana, né? Com dificuldade de acesso. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui em Fortaleza. As regiões praeiras, né, em termos de localização, quanto mais próximo o imóvel do mar, né, da praia, maior o seu valor de mercado. Tá? Então, imóveis próximos a praças, a shoppings, né, a praias, enfim, imóveis que têm uma região com a infraestrutura melhor, tá, mais desenvolvida, esses imóveis eles tendem a se valorizar. Por isso que um dos aspectos fundamentais assim na hora de você precificar o preço do imóvel, sem dúvida alguma, é a sua localização. É verdade, professor, que o corretor de imóveis, ele tendo KNAI, ele pode até ser um auxiliar da justiça? Pode, né? Inclusive a justiça, os tribunais, eles têm solicitado muito, né, o trabalho do corretor por suas expertises, né, dentro do mercado imobiliário. Tá? O corretor ele é um expert, né, em compra, venda, locação, porque como existe dentro do mundo jurídico a segurança jurídica, né? No mundo imobiliário, vamos chamar assim, no mercado imobiliário, existe também uma coisa que, inclusive, eu tenho falado isso nesse meu livro de despachante imobiliário, que é a segurança imobiliária. A segurança imobiliária, ela difere um pouco da segurança jurídica, porque exige desses profissionais que eles tenham conhecimento de mercado. Né? Então, o que é o conhecimento do mercado? É saber qual o melhor momento de vender, qual a melhor posição do imóvel, a localização ideal, se é melhor a pessoa investir no imóvel comercial, no imóvel residencial, se é melhor comprar para vender, ou se é melhor comprar e esperar o imóvel se valorizar. Isso tudo, o corretor ele só consegue, né, vamos chamar assim, o profissional do mercado imobiliário, ele só consegue desenvolver realmente com o saber, né, com a sua sabedoria, que isso ele vai adquirindo ao longo do tempo. Né? Existe uma situação muito comum no mercado imobiliário em que o corretor, muitas vezes, ele se depara. É a situação que o proprietário chega solicitando uma avaliação, quer vender o imóvel, e compara com o vizinho. Olha, o do vizinho, o imóvel está cru, aqui está mobiliado. E aí acaba muitas vezes aumentando 50% do valor do imóvel. Realmente o imóvel mobiliado faz essa diferença grande na hora de uma avaliação? Eu acredito que não. Né? É comum isso, né? As pessoas... na verdade, a tendência são as pessoas valorizarem os seus imóveis, né? Encontrar os pontos positivos e os negativos, né? Fecha os olhos para não enxergar. Né? Mas não é o valor que foi pregado. Aí eu comprei um imóvel por 500 mil e eu gastei nesse imóvel com reforma, o teto rebaixado em gesso, né? Portas de madeira maciça, piso em porcelanato, gastei 300 mil. Então, 500 mil que eu paguei, mais 300 mil, meu imóvel vale 800 mil. Não. Né? Uhum. Até porque existem benfeitorias realizadas no imóvel que depreciam o imóvel. Por exemplo, um imóvel que tem 4 quartos. A pessoa faz uma reforma, transforma em 2. Eu já vi imóvel de 3 quartos que só ficou um quarto e uma sala imensa. Né? Então, são tipos de benfeitorias que descaracterizam aquele imóvel, tá? E diminuem o seu preço de mercado, mesmo a pessoa tendo investido. Então, tem que se ver o tipo de investimento que foi realizado. Não é porque se investiu 300 mil que o imóvel vai aumentar 300 mil. Né? Não é nessa proporção que as coisas acontecem. Tá? É a lei do mercado. A velha lei, né, que nós chamamos lei de mercado, que não é uma lei que tem nada escrito, né? Mas é a lei da oferta e da procura, né? Como nós chamamos carinhosamente, né? A velha lei da oferta e da procura. E aí eu digo, olha, o imóvel que está dentro do mercado, disponibilizado, está sendo anunciado, tem placa lá de venda, e ele já está 60, 90 dias, 120 dias, 180 dias sem ser comercializado, do mercado, né? Ele está fora de preço. Né? É a chamada especulação imobiliária.
Por isso, quando a pessoa pergunta, olha, qual é o melhor imóvel para se investir? Qual o melhor momento? Eu digo, olha, o melhor momento é você comprar um imóvel que não esteja incidindo uma especulação imobiliária forte sobre ele. Senão o retorno do capital empregado pode demorar 10, 15, 20 anos, né? Por isso a importância de um profissional, de um corretor de imóveis que conheça o mercado para que ele possa ali orientar os seus clientes. Professor, para finalizarmos, qual o recado que você passa para aquele corretor que está nos assistindo, está nos escutando, sobre a importância de fazer um curso de avaliação imobiliária? Façam o curso de avaliação, todos nós devemos fazer, né? Não só de avaliação, mas os cursos, outros cursos de pós-graduação que tem, de documentação, de compra e venda, de locação. É importante o corretor ele ter o conhecimento geral, né, dos negócios imobiliários, tá? E o curso de avaliação, sem dúvida, porque aquilo que eu falei no início, né, das nossas aulas, que o corretor ele precisa ter o conhecimento sobre avaliação, documentação e contratação dos seus serviços, tá? Então, é primordial ele saber avaliar um imóvel para não estar anunciando, não estar fazendo uma intermediação ou até assessorando o cliente, um juiz, né, que ele foi nomeado como assistente técnico, sem ele ter uma noção de mercado. Viu? Então, deixo aí a minha recomendação aos colegas que se capacitem, busque conhecimento, mas não é busquei o conhecimento, já fiz o curso, estou preparado, não. O conhecimento ele é latente, o conhecimento ele é pungente, Contínuo. Contínuo, todos os dias sempre tem algo novo para se aprender. É isso aí, nós conversamos aqui com Petros Mendonça, um cara de super coração, grande coração, Obrigado. Carismático e de grande, vamos dizer, intelectual do mercado e do direito imobiliário a nível nacional. Meu irmão, muitíssimo obrigado pela tua atenção, pela tua... a tua desenvoltura aqui a falar de avaliação imobiliária, enfim, você está em casa. Muito obrigado mais uma vez, fico muito feliz em estar aqui com você, professor Apolo, você também uma referência, um espelho para mim também, né, que acompanha o seu trabalho, e eu sempre que estou aqui em Fortaleza, né, que já vem seu pai é um grande amigo meu de muitos anos, né, e agora essa amizade com você também, toda essa admiração, isso me deixa numa situação muito confortável, tá? Não só, vamos dizer assim, no mundo digital, onde nós ali estamos sempre compartilhando ideias, mas também aqui no mundo presencial, né? Podendo participar com você de todos esses momentos. Perfeito, é isso aí. Talk Imobiliário sempre trazendo os melhores palestrantes, os melhores professores, as melhores entrevistas. É aqui, a sua casa, a casa do direito e do mercado imobiliário. Um grande abraço, pessoal. Até mais.